Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para todos informações técnicas numa linguagem mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso. E também temos o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Aproveito também para pedir o seu apoio clicando no like, no joinha, tá? Inscrevendo no canal e também clicando no sininho. Hoje vamos falar do orégano. Você conhece realmente esta espécie? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. O livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa sugestão veio de algumas pessoas, tá? Eu achei muito interessante porque é uma planta, tá? Um pouquinho chata de se cultivar, tá certo? Eu vou falar tudo sobre o cultivo dessa planta. Fique até o final do vídeo que a gente vai passar os segredinhos importantes para vocês. Essa espécie originária da região do Mediterrâneo, tá certo? Quando eu sempre falo Mediterrâneo, normalmente elas são originárias de regiões em que os solos são calcário, tá certo? Então, são solos, tá, com o pH, ou seja, acidez próximo a neutro e até alcalino. Então, essa é uma dica, tá, do cultivo dessa espécie, tá, no vaso na sua casa. Eu conheci diversas variedades de orégano, ok? Mas um ponto é tradicional, ok? Quanto mais estresse essa planta sofre, parece ser maior a concentração de óleos essenciais, ou seja, maior, tá, é o seu sabor. Muita gente acaba deixando largada essa planta porque parece realmente que a concentração desse aroma, que na verdade se traduz na concentração de óleos essenciais, é maior. Eu não estou dizendo para você, tá, judiar da planta. O estresse pode ser, por exemplo, maior iluminação, tá certo? Então você coloca num ambiente de pleno sol, por exemplo. Isso vai fazer com que haja maior concentração ou maior produção de óleos essenciais e isso é o que vai fazer esse aumento desse aroma. São plantas também que não aguentam aquelas chuvas torrenciais. Infelizmente, muita gente acaba perdendo, tá, orégano por causa desse fator chuva forte. Na época de chuva pesada, você pode cultivar ela em ambiente protegido, ambiente que não caia muita a água torrencial. Isso é muito importante para essa cultura. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Tá? Elas não toleram substrato encharcado e principalmente substrato com alta retenção de umidade, ok? Se vocês utilizarem esse tipo de substrato, você vai ter que controlar melhor a quantidade de rega, ou seja, vai ter que regar menos. Isso vai depender muito de vários fatores, como eu sempre comento aqui, mas se possível, vocês vão ter que utilizar substrato de alta porosidade e menor retenção de água. Se vocês não sabem do que eu estou falando, assistam
o meu playlist de substrato com mais de 30 vídeos sobre substrato com as características de cada material. Seria bem interessante vocês assistirem esses vídeos. Vamos falar um pouco sobre adubação. Os orégãos que nós temos no orquidário UFC, nós adubamos basicamente com o bocache, tá certo? Esse bocache que nós fabricamos, tá, no nosso próprio orquidário. Em análises já realizadas, o bocache apresenta uma boa concentração de cálcio. Essa planta também é bastante exigente em cálcio. Devido a isso, é interessante também se vocês fizerem uma adubação complementar do cálcio. Então, eu já comentei aqui da casca de ovo, né? Essa casca de ovo você pode aplicar para essa cultura, tá certo? Um pouquinho por vaso. Não exagere, tá certo? Porque a casca de ovo nada mais é do que carbonato de cálcio. Ela, se você colocar em grande quantidade, ela pode alterar e muito, tá, a acidez, podendo inclusive tirar toda a acidez do substrato, o que não é bom para as plantas no geral. Professor, e qual a quantidade da casca de ovo que eu coloco por vaso? É difícil responder isso porque eu precisaria primeiro de uma análise do substrato, tá certo? Como eu não tenho, vocês podem aplicar pequenas concentrações, tá certo? Então, eu sempre comento aí meia colher de café por vaso, tá certo? Então, isso já é mais do que suficiente. Não vá aplicar mais do que essa quantidade, porque senão você pode ter o efeito contrário. E como é que eu posso produzir as mudas, tá certo? O mais tradicional é a estaquia. Eu já postei um vídeo sobre a produção de mudas. Veja aqui, tá, nos cards que elas estão lá, tá? Aliás, veja o playlist de produção de mudas, tá? Que elas têm mais de 10 vídeos, está bem completo, ok? Vocês deveriam assistir. E você também pode comprar sementes e fazer esse plantio. Eu também fiz um vídeo sobre isso, tá certo? Você poderia assistir, tá, os vídeos, tá, sobre produção das plantas através das sementes. Eu fiz uma recentemente com a cebolinha, tá, e o nirá. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. O orégano é essencial, principalmente nas comidas italianas, tá certo? Eu não consigo ver uma pizza sem o seu orégano. Mas se vocês experimentarem, tá, qualquer que seja a comida com orégano verde, você vai sentir uma diferença muito grande, tá certo? Então, se vocês puderem, cultive orégano na sua casa e vocês vão ter essa diferença, principalmente no sabor, um acréscimo muito interessante. Professor, e como é que a gente faz com que essas plantas, essas folhas tenham um maior sabor? Se você deixar a planta, por exemplo, numa condição de maior insolação, isso parece aumentar a concentração de óleos essenciais, o que dá, na verdade, esse flavor, tá bom? Então, você pode, na verdade, tanto colocar as suas plantas numa maior insolação, diminuir um pouquinho também as regas, todo tipo de estresse parece que favorece a produção de óleos essenciais. Eu tenho lido bastante sobre isso, tá certo? Muitas coisas ainda não têm um resultado científico comprovado. Quando a gente tiver todos esses resultados e publicados, a gente fala nesse canal. Tá? Vocês viram a importância dessas perguntas, não é? Essa cultura é muito simples de ser cultivado, é só ter um pequeno manejo delas, vocês vão conseguir produzir bem. Tá? Me encaminhem as suas dúvidas, suas sugestões, que isso ajuda muito esse canal. Pessoal, como sempre, peço o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Essa entidade auxilia muitas pessoas com problemas, tá? Se você puder ajudar com qualquer tipo de donativo, a gente agradece.
E também peço, por final, sua ajuda clicando, tá, no like, no joinha, tá, inscrevendo e também clicando no sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e grande abraço.